Olá, boa tarde. Começa agora mais um RN Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre combustíveis, gasolina, sobretudo. É um assunto que interessa a todos nós que temos carros, né? E principalmente quando há aumento do preço da gasolina, é sempre uma notícia não muito boa, né? Meu convidado é o Roberto James, que é consultor na área de revenda de combustíveis. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Roberto, fala pra gente, né? O governo, vamos trazer logo essa notícia, que é uma notícia que foi colocada agora nos últimos dias e foi reafirmada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Vamos ter um novo aumento de combustível, né? Guido Mantega, ele sinalizou na semana passada que nós teremos um aumento, que vai ser necessário um aumento. Na verdade, ele confirmou a indagação dos jornalistas, dizendo que todo ano, nesse período, entre outubro e novembro, existe um aumento no preço de refinaria. A Graça Foster, numa entrevista já essa semana, já reafirmou, inclusive estamos especulando aí em torno de 4,5% a 6% do preço de gasolina na refinaria Petrobras. Isso seria o valor do reajuste? Do reajuste, exatamente, na gasolina A. O impacto desse aumento, o governo tenta sempre prever, mas a gente não tem como saber exatamente na ponta quanto disso vai chegar. Entendi. E por que todo ano tem que ter aumento, ou sazonalmente a gente tem que ter aumento de combustíveis? Para explicar assim de uma forma bem simples, para o pessoal entender, foi divulgado muito que o Brasil era autossuficiente em petróleo. Ele chegou perto disso por causa do boom do etanol, entre os anos de 2008 e 2010. Porém, o Brasil nunca conseguiu realmente ser autossuficiente em petróleo. Boa parte do petróleo que a gente refina, ele tem que ser misturado com o petróleo que vem importado, e nessa balança comercial a gente sempre sai perdendo, porque a gente importa mais caro e exporta mais barato. Um outro fator é que, por causa dessa exportação, o custo para a Petrobras fica pautado em cima desse petróleo estrangeiro. Por isso que a Petrobras tenta indexar esse preço com o petróleo lá fora. Por decisões políticas, o governo decide segurar isso, dando para a Petrobras, dificultando a Petrobras, o caixa da Petrobras, e fazendo com que a empresa tenha dificuldades, né? De forma política, ela toma essa decisão: não vou aumentar agora, vou aumentar só uma vez por ano. Mas a verdade é que, com o aumento do dólar e as disparadas que houveram do barril do petróleo, a Petrobras está saindo perdendo, está perdendo dinheiro. Roberto, fala-se muito na independência do Brasil, ou na busca por independência na autossustentação de produção de petróleo, né? Chegou-se a se comentar que o Brasil tinha alcançado a independência, né? Como é que está essa questão efetivamente? Pois é, justamente naquela época em que houve um grande consumo de etanol, o preço do etanol valia a pena em relação à gasolina, estima-se que é em torno de 30%. Se o etanol tiver até 30% mais barato que a gasolina, compensa você utilizar o etanol. Nós tivemos estudos realizados por grandes empresas de frotistas que esse número pode ser até menor, mas nada confirmado. Mas a autossuficiência não foi atingida, né? Ou seja, a gente diminuiu a dependência da gasolina porque vendeu mais etanol, produziu mais etanol e vendeu mais etanol. Hoje, por exemplo, nós temos 4 refinarias que estão no processo entre reforma e construção. Entre as mais importantes, nós temos uma ampliação na Clara Camarão, que está prevista para depois de 2016. Aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, uma pequena ampliação. Nós temos a refinaria do Maranhão, a refinaria do Ceará e a refinaria Abreu e Lima, que é a de Pernambuco. Essas 3 refinarias aí em construção vão poder, hoje, se elas estivessem em pleno funcionamento, elas poderiam suprir hoje a nossa necessidade. As refinarias mais antigas que nós temos, elas refinam um petróleo leve, que não é o que a gente extrai um petróleo mais pesado. Então a gente tem que mandar parte desse petróleo pesado para fora do país, comprar óleo leve, dar uma misturada no que nós temos aqui para poder refinar nas nossas refinarias. As novas refinarias, não. Elas já vão produzir com o petróleo nosso, que é o caso também da refinaria Clara Camarão. Para você ter uma ideia, a estimativa é de que a refinaria Abreu e Lima trabalhe 3 a 4 dias de produção para atender Pernambuco. O restante dos dias vai ser para atender o resto do país. Então, existe uma expectativa muito grande que com a Abreu e Lima, com a refinaria do Maranhão e a do Ceará, a gente consiga
chegar aí nesse patamar. Bacana. E qual o papel do etanol aí dentro desse contexto de composição do preço da gasolina e até mesmo como sendo um combustível, né? E que venha, de certa forma, beneficiar o mercado interno brasileiro e, por que não, as exportações? Alex, nós temos um ouro na mão que chama-se o etanol. É uma energia limpa, é uma energia que a gente consegue produzir em alta escala, já temos uma capacidade de produção e de absorção. Eu acho que as políticas utilizadas não têm contribuído, pelo governo, né, pelo governo atual, não têm contribuído na exploração correta disso. O primeiro impasse que nós temos no etanol é o seguinte: o usineiro ele tem várias possibilidades de produção em base da cana-de-açúcar. Ele pode produzir subprodutos como melaço, cachaça ou açúcar, né? Então, o que acontece? Quando o usineiro está produzindo a cana-de-açúcar, ele analisa o preço do açúcar, né, e o preço do etanol. O que tiver mais em vantagem é o que ele vai dar mais foco. Então, a gente tem essa deficiência em relação à nossa produção, né? São poucos donos de grandes usinas que detêm grande parte da produção e que mandam no mercado. Eu sempre defendi que o etanol ele faz parte da nossa matriz energética, então ele deveria ser tratado como tal. Ou seja, o governo deveria ter essa gestão, deveria gerir a produção desse etanol. Seja obrigando os usineiros a ter uma certa participação na produção para poder diminuir a dependência da gasolina, para poder diminuir até mesmo o preço, porque nós temos dois tipos de etanol. Temos o etanol hidratado, que é o que vai diretamente para o tanque, e tem o anidro, que é aquele que vai ser misturado com a gasolina. Então, assim, os usineiros eles se usam muito do aspecto político para poder atender às suas expectativas. Hoje nós estamos tendo um pouco de sobra de produção. Para evitar que o preço caia, existe uma pressão muito grande do governo para que ele aumente a quantidade de etanol na gasolina C, que hoje é de 25%, para 27,5%. Né? Aumentando para 27,5%, ele vai poder soltar essa produção excedente que ele tem sem diminuir o preço, certo? Com isso, o impacto desse aumento que vai ter agora na gasolina A vai ser menor. Né? Então, se ele vai dar um aumento de 6% na gasolina A, ele vai chegar na ponta mais ou menos 3% ou 4%, e aí com a gasolina ele pode chegar a diminuir. Porém, a gente sabe que existe uma série de fatores que incidem sobre isso. Um deles, como a gente já havia comentado em outros programas, a pauta fiscal, né? O governo decide o quanto de imposto que ele quer cobrar e em cima disso é que toda a cadeia de impostos é cobrada em cima do preço que sai da refinaria. Então, acho que o etanol é fundamental, acho que deveria estar se discutindo, a gente não escuta nenhum dos candidatos falarem sobre esse assunto. Nesse momento de eleições, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém fala somente dessa possibilidade de aumento. Então, eu acho importante uma pauta que a gente tem que levar aí adiante. Bacana. Roberto, o Rio Grande do Norte, ele sempre aparece em discussões internas aqui a respeito do seu preço de gasolina. O fato contraditório de sermos um grande produtor em terra, né, de combustível, entretanto, o preço praticado aqui no nosso mercado é superior a outros, por exemplo, como lá na Paraíba. Na Paraíba é muito comum a gente encontrar o preço do combustível, da gasolina, mais em conta do que aqui no Rio Grande do Norte. É uma contradição, né? Como justificar isso aí? Como explicar? Nós temos dois pontos fundamentais aí para ilustrar essa diferença de preço. O primeiro deles é a logística. Nós temos uma mini refinaria, porém, existem alguns subprodutos que ainda são trazidos de fora para cá, como, por exemplo, a nafta craqueada. Ela vem de fora, né? Ela vem de outras refinarias para fazer a composição da gasolina. Nós não fazemos ainda o craqueamento dela. Um pequeno investimento que a gente poderia ter feito na refinaria Clara Camarão, hoje a gente poderia suprir essa necessidade. Um outro aspecto é essa que a gente já comentou da pauta fiscal. Se a gente pegar a cobrança de impostos da Paraíba, por exemplo, a pauta fiscal é em cima de 2,69, 2,79 a gasolina. Então, o governo diz que vai cobrar o imposto de você em cima de 2,79. Então, os postos podem vender no preço que eles quiserem, porém o imposto vai ser pago em cima de 2,79. Aqui no Rio Grande do Norte, ela varia entre 2,99 e 3,2, 3,5, né?
Então, o que acontece? Quando existe essa cobrança, o posto que vender mais barato do que isso está pagando imposto a mais, né? Então, o certo mesmo, se fosse se basear pela questão dos impostos, era todo mundo cobrar o que está na pauta fiscal. Então, esse é um fator. Os estados têm iniciativa de diminuir essa pauta? Nunca. É tanto que a Paraíba mudou agora a forma de cobrança de PMPF, que é a forma de pauta fiscal para o etanol, mudou para MVA. Ou seja, ele utiliza as duas formas. Quando uma não está compensando, ou seja, ele tem muita perda por causa dos preços mais baixos, ele cobra a outra e assim consegue recuperar aquela receita. Eu já vi, eu não lembro bem a fonte, mas eu já vi que a arrecadação de ICMS dos postos de combustíveis do Rio Grande do Norte, em torno de 530 postos, é um dos maiores arrecadadores de ICMS. Será que o governo está disposto a diminuir essa pauta? Gostaria de lembrar também que no último ano de governo Vilma, o ICMS, a cobrança de ICMS da gasolina era em torno de 21%. Né? Então, no último ano fez alteração, então no primeiro ano de governo de Rosalba, a pauta já aumentou para 25%. Né? Então, nós temos isso aí, o governo não quer ceder a parte dele. Nós temos um problema de logística, apesar de termos uma mini refinaria, nós ainda temos uma dependência externa. E um outro fator também é a questão do etanol. Né? Nós temos basicamente 3 refinarias aqui no Rio Grande do Norte. A usina Estivas, a usina Ceramirim, que está fechada, e a Farias, né? Lá em Bahia Formosa. Então, nós temos essas usinas que produzem etanol. Então, acaba que você tem que trazer etanol de fora. Aí você traz de Goiás, traz de Pernambuco. A Paraíba tem muito mais refinarias do que a gente. Então, ele consegue ter um etanol mais barato. Essas que nós temos aqui são insuficientes para o nosso mercado. Muito, muito pouco. Qual seria o ideal? Para você ter uma ideia, porque também a gente não tem muita área de plantio. Né? Toda a parte litorânea da Paraíba é praticamente utilizada para cana-de-açúcar. Se for em Alagoas só perde em quantidade de refinarias para São Paulo. Né? Refinarias de usinas de açúcar e de etanol. Então tem uma quantidade imensa, mas também se você for andar no litoral alagoano, naquela parte é cana para todo lado. Né? Eu não sei te expressar, te dizer agora exatamente qual a quantidade seria suficiente, mas que uma política voltada para isso, de exoneração do transporte, linkando aí a uma infraestrutura mais bem qualificada como a de portos, né? Ou seja, a gente trazer etanol, não se traz etanol do navio. Não se traz todo em cima de caminhão. Então, isso é um custo caro. Os caminhões novos agora, todos são à base de S10, que é um combustível mais caro do que o S500 que a gente utiliza. Então, é toda uma cadeia que não se pensa, não se discute, não se estuda, e todo ano de eleição, toda época de eleição é esse problema. Vai aumentar, não vai aumentar, e quem acaba pagando a conta somos nós, os consumidores. Bacana. Roberto, Clara Camarão poderia ser uma refinaria, na sua visão, bem... mais com cara de refinaria, né? Perdemos esse investimento para Abreu e Lima, que era para vir aqui para o Rio Grande do Norte, segundo você mesmo já avaliou. Mas eu pergunto, tem como melhorarmos essa refinaria Clara Camarão? Tem, inclusive, existem vários projetos. Eu tive contato com o pessoal tenho sempre contato com o pessoal lá da refinaria, pessoal da Petrobras. Existem diversos projetos de ampliação, o que falta realmente é dinheiro. O ano passado houve um corte muito grande da Petrobras, foi bastante noticiado isso, uma diminuição na produção, até que se encontrou petróleo em águas profundas ali na divisa com o Ceará, mais pertencente ao Rio Grande do Norte. Então, esse cenário deve mudar agora para 2015. Mas, como se trata de uma empresa com gestão pública, ela é uma empresa mista, ou seja, ela tem investidores particulares, mas também privados, mas também... o domínio dela é público, é questão política. É uma decisão política de se fazer essas alterações, de se pensar. Eu acredito que se fosse uma empresa privada que tivesse, na época, decidido entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, ela teria investido aqui no Rio Grande do Norte, teria gastado menos, teria aumentado a planta imensamente, teria trazido muito investimento para o Rio Grande do Norte, porque uma refinaria dessa, ela traz muitas indústrias ao redor. Ok, Roberto, chegamos ao final. Obrigado por sua participação hoje aqui no RN em Debate. Obrigado, Alex. Um abraço a todos. Ficamos por aqui hoje. Até amanhã. Nas terças, a partir das 22 horas, você assiste o programa Em Nome da Lei.